Galera, mais um vídeo top. Nesse vídeo a gente vai montar duas fontes simétricas que são muito usadas em amplificadores de potência. Então eu vou dar um passo a passo para você acabar com todas as suas dúvidas. Você que tá com seus projetozinhos aí e tá com dificuldade, acompanhe todas essas dicas que a gente vai passar no decorrer do vídeo. A gente vai abordar dois métodos de se conseguir fonte simétrica. Vai ter muita dica boa para você que gosta desse tipo de assunto. Nosso canal é voltado a isso. Eu já faço logo esse convite para você fazer parte da nossa família, caso você não seja ainda um inscrito aí. Eu me chamo Douglas Santos, você tá no canal Gênio da Gambiarra. Vamos pro vídeo, galera. Então, galera, já vou deixando de conversa. Vocês podem observar que eu tô com dois transformadores aqui. Esse camarada aqui, ele já tá montada. Vocês conseguem observar 4 capacitores, 2 pontes de diodo e um transformador. Esses são os componentes básicos que eu preciso para a elaboração de nossa fonte. Eu tenho um segundo transformador aqui, o qual ele tem 3 fios na saída, diferentemente desse que tem 4. Então a gente vai entender o porquê se usa 4, o porquê se usa 3 fios, quando se deve usar transformador desse jeito, quando se deve usar dessa forma aqui. A gente vai dar muitas dicas aí que você vai, com certeza, vai tirar muitas dúvidas. Antes de tudo, eu preciso só salientar aqui, ambos transformadores aqui não muda a parte da entrada de energia. Então nesse vídeo a gente não vai abordar necessariamente nada relacionado à entrada de energia. Ambos têm o mesmo princípio de funcionamento, independentemente do formato. A questão que a gente vai abordar nesse vídeo é só a parte do secundário do transformador, que é onde a gente vai fazer a instalação das pontes de diodo e na sequência os capacitores para fazer os filtros. Então esse tipo de fonte, como a gente havia falado do início, é uma fonte muito usada na amplificação, para a parte de amplificador de potência. Então se faz o uso da fonte simétrica. Na maioria dos amplificadores de potência é a fonte que é utilizada. Então, como a gente vai construir no passo a passo, para ficar mais fácil, eu vou dar um gráfico aqui para vocês entenderem bem fácil. Vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho o transformador, a entrada do transformador, que pode ser tanto os 127 quanto os 220 volts. Eu tenho a saída dele. Nesse caso aqui eu tenho 4 fios, nesse caso aqui eu tenho 3 fios. Eu vou começar uma explicação com 3 fios para ficar bem fácil, que é a maioria dos casos que vocês encontram aí no dia a dia. Então o que precisa ser feito aqui? A gente tem que retificar essa energia com o auxílio das pontes de diodo, que seria no caso desses camaradas aqui. Você pode, nesse caso aqui, a depender da sua corrente, fazer uso de uma ou de mais pontes, não tem problema, desde que atenda a demanda de corrente, porque muitas das vezes uma ponte não é o suficiente. Você coloca 2 em paralelo. Como exemplo, eu tenho até uma associação aqui de várias. Então existem demandas de corrente que é necessário fazer o uso de uma ponte bem mais robusta, ou então de várias pontes em paralelo, para assim a gente alcançar a corrente. Primeiro passo, a gente vai utilizar os 2 primeiros terminais, que seria esses aqui, aonde em relação com esse meio, do meio para cá a gente tem uma energia, do meio para cá a gente tem outra energia. Então é aí onde a gente fala. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Digamos que meu transformador aqui saia 50 mais 50 volts. Eu vou simular um diodo. A gente vai injetar a energia nesse diodo, que seria uma ponte dessa daqui. A partir de então, eu tenho positivo e negativo. Tenho 2 fios. Entrei 2 fios na ponte e saí 2 fios. A mesma coisa vai continuar. A diferença é que você vai ter positivo e negativo. Aqui o centro do transformador, a partir de então, vai passar a ser terra. Então a gente vai fazer a ligação desses 3 fios nos capacitores. Como é feita essa ligação? Vamos acompanhar o passo a passo. Eu vou ligar na prática aqui com a ponte de diodo para a gente fazer os testes, o funcionamento, e a gente vai entender qual a funcionalidade de cada coisa.
Galera, chega a hora da escolha da ponte que vai ser ligada. Se por um acaso você não tem ponte e vai fazer a compra para montar seu amplificador, o que define a ponte é, como eu disse, é a corrente. Então, se seu transformador fornece 10 amperes, uma ponte com 15, 20 amperes vai ser mais que o suficiente. Se o circuito consumir 40, uma ponte sempre a mais. Então, você nunca vai colocar no limite. Sempre a mais do que a capacidade que esse amplificador tem de consumir. Então, qualquer uma desses modelos tem em várias correntes diferentes. Você pode encontrar uma ponte dessa aqui com 25 amperes e uma com 8 amperes. Vários valores, elas são no mesmo formato, mas você vai encontrar diversos valores de corrente. Então, o que define isso é a quantidade de corrente que vai passar por ela. Não tem problema algum você colocar muito forte além do que é necessário, apenas é um desperdício. Mas se, por exemplo, você tem 10 amperes no máximo vai passar de corrente na ponte, você só quer usar logo uma de 35 amperes, não tem problema. Tem ela também na versão com 50 amperes, essa 5010 é 50 amperes. Essa daqui é a 3510, ela é para 35 amperes. Então, na medida que vai ter muita corrente passando, a ponte tem que ser maior. Eu vou fazer um teste com uma delas aqui. A gente tem aqui a simbologia bem detalhada. Aqui a gente nota no meio, aonde está os sinais de alternada, positivo, negativo nas extremidades e alternada no meio. São esse meio que a gente tem que fazer a ligação desses fios. Essas laterais, óbvio, positivo e negativo, vai ser feita a ligação nos capacitores. Então eu vou fazer a ligação aqui dos capacitores na ponte e na sequência a gente faz a ligação lá no transformador. Então acompanha aí. Aqui tá feita a parte, essa primeira solda. E sobra os dois terminais dos lados opostos dos capacitores. Esses terminais, galera, são juntos, então é um jump. Eu vou fazer o jump aqui e vou desenhando o gráfico aí para vocês irem entendendo bem fácil. E na sequência eu também já vou ligando os fios dos transformadores para a gente fazer um teste prático. Top, hein, galera? Simples, muito eficiente, apenas esses componentes. Eu vou desligar aqui para a gente dar continuidade aqui, só algumas explicações e a respeito do transformador de 4 fios. Mas esse transformador aqui, a simplicidade é exatamente isso aqui que vocês estão vendo mesmo. É a ponte de diodo jogando energia para os capacitores. O capacitor fica como se fosse uma série aqui. Então, se formos para fazer a topologia, a gente tem aqui o positivo e o negativo do capacitor, o positivo, o negativo do capacitor vindo para o negativo. Então a gente tem a ponte de diodo, a entrada, a saída positiva, saída negativa, capacitor negativo, lado positivo, lado negativo, lado positivo. A gente tem aqui saída menos V mais V. Simples e eficiente. Esse é o ponto. A gente tem aqui também a ligação do nosso GND, que é o centro do transformador. Sai do ponto do transformador,
onde vocês observaram a medição que daqui para aqui deu 30, daqui para cá deu mais 30, quando passou pelos capacitores foi para 43. Então dá esse pico de tensão a depender do capacitor aqui estando em bom estado. Isso é normal dar esse pico de tensão. Essa é a resumida fonte simplificada para vocês aí de passo a passo, com 3 fios. Com 4 fios muda algumas questões aqui que você vai ficar bem claro também de entender. Agora o secundário é o que muda no caso desse transformador, porque ele tem 2 bobinas. Então ele tem uma bobina aqui e ele tem outra bobina aqui. Esse transformador é a mesma coisa, só que ele faz o jump entre as bobinas. Então ele automaticamente ele já faz uma junção, fazendo com que você use uma ponte de diodo só. Esse aqui até dá para você fazer isso, você ligar com uma ponte só ou com 2 em paralelo. Só que ele já vem numa topologia para você usar dessa forma aqui. Você vai usar uma ponte de diodo aqui, outra ponte de diodo aqui. Então entra a energia alternada dessa bobina em uma ponte, entra na outra ponte. O negativo dessa ponte de cima, ele entra em série com o positivo da ponte de baixo. Então sai o negativo da ponte de baixo e sai o positivo da ponte de cima. Essa junção aqui no meio das 2 pontes, de negativo e positivo, da saída das 2 pontes, aqui é o nosso GND. Esse é o ponto que eu aterro na carcaça do amplificador geral. Então toda a carcaça do amplificador é aterrada na saída das pontes e não direto no transformador. A diferença é essa. Então faz com que você use 2 pontes, uma individual para cada parte da bobina. Muita gente pensa que às vezes, por ter 2 pontes, é uma para cada canal do amplificador. E não, na realidade, elas estão somando a tensão das bobinas, está retificando cada bobina separadamente. O final dessa energia retificada é que faz essa soma para você ter o resultado aqui no final. Aqui a gente tem 4 capacitores, que nesse caso eles estão em série para somar a tensão, porque a tensão desse transformador, como é muito alta, capacitor você nunca pode botar muito próximo, sempre a mais, pelo menos 30% do valor. Então se aqui, vamos dizer, no caso desse transformador aqui, se tiver saindo 80 mais 80, então aqui do transformador eu tenho 80 volts aqui, 80 volts aqui. Lembram depois dos capacitores quanto é que dá? Aqui eu tenho o positivo, também não muda, o negativo indo para essa parte, positivo, e o negativo indo para essa outra parte aqui. Aqui vai para 100. Nessa diferença que dá do capacitor ao ser colocado no circuito, ele aumenta a energia. Então se aqui tiver com 80 volts, aqui vai para 100, mais 100 e menos 100. A gente tem nesses 2 pontos aqui mais e menos 100 volts. Isso em relação ao GND aqui. Lembrando, se fosse para ligar do outro jeito aqui, usaria apenas uma ponte. Mas, consequentemente, essa ponte teria que ser o dobro de corrente suportada por essas outras aí. Porque desse jeito aqui elas dividem. Metade da corrente está passando por uma ponte, a outra metade pela outra ponte. E a junção delas fazem o circuito completo. Cada uma está jogando uma para a parte positiva, outra para a parte negativa. Tudo de um único transformador, óbvio, como a gente está vendo aqui, só que com secundários separados. Então existe essas topologias em alguns circuitos que os fabricantes acham por ser melhor a utilização dessa topologia com bobina separada do transformador. Há, porém, muitos outros casos que apenas a outra ligação também, com 3 fios aqui. A gente tem muito conteúdo relacionado aí, para vocês que têm dúvida a respeito desse assunto aí.
as fontes para pré-amplificadores. Essa daqui é uma fonte já para amplificador de potência. Então, para você que está fazendo o seu amplificador, essa é a topologia que você vai aplicar para amplificador de potência. Se você quiser algum filtrozinho aqui, se você vai fazer e seu amplificador, no caso, você está fazendo do zero, você pode colocar aqui também um capacitor de 100 nanofarads, outro capacitor também na linha negativa de 100 nanofarads. Pronto, a tensão é de acordo com a voltagem aqui. Lembrando que sempre a mais, tudo é a mais, aqui nunca a menos. Tensão não se pode brincar. Capacitância é de acordo com o que você tem de consumo de corrente. Vou citar alguns exemplos para deixar como base aí para vocês. Digamos que meu transformador fornece 20 amperes em cada bobina, então eu tenho que ter isso pelo menos em capacitância equivalente a pelo menos 20.000 microfarads em cada bobina. Então eu tenho que ter aí pelo menos um capacitor a cada 1 ampere 1.000 microfarads. Então fica mais fácil para você fazer essas contas. No mínimo, a cada 1 ampere tem que ser 1.000 microfarads. Se seu amplificador tem um consumo muito grande e você deixa esse banco de capacitor com pouca capacitância, quando o consumo do amplificador exigir muito dessa fonte e passar da capacitância, vai começar aí zumbido da parte do transformador. Então esse zumbido vai, que ele não é eliminado aqui nas pontas de diodo, e a capacitância também, por ser baixa, não vai ter filtro suficiente, e na medida do consumo, quando chega, o consumo é tanto que no meio disso os capacitores não são suficientes e vai começar a ter esses zumbidos, essas interferências aí causadas por frequências baixas vindo da própria rede de energia. Então essa é uma topologia, uma das mais adotadas. Eu acho que essa daqui é bem mais adotada no mercado de amplificadores em si no geral, são a topologia mais simplificada. Essa usa mais ponte, a mesma questão dos capacitores, isso também serve para essa, se você quer ligar em série para somar tensão, caso os seus capacitores seja com a tensão baixa, não tem problema também. A ligação série dos capacitores é muito simples, você vai ligar o mesmo jeito que está aqui, só que com 2 capacitores. Então digamos que se fosse aqui para a gente fazer um desenho, vamos aqui, tem uma ponte de diodo aqui, sai positivo e sai negativo. Aqui a gente tem o terra, só que eu tenho capacitores com baixa tensão, então como é que eu tenho que fazer? Eu tenho um capacitor aqui, indo para outro capacitor aqui. Então eu dois capacitores em série, vai somar a tensão e vai dividir a capacitância. A partir daí eu tenho a mesma coisa também aqui para o negativo, a linha negativa, e você tem a tensão necessária para seu amplificador. É a mesma coisa, é como eu estou fazendo aqui. Se eu tivesse, por exemplo, um capacitor com a tensão muito alta, eu poderia usar apenas 2, só que é muito caro, galera. Capacitor é muito caro, então nem sempre a gente tem. Até as fábricas também faziam uso desse artifício aí para somar as capacitâncias, somar valores para a gente adequar a nossa realidade e assim a gente conseguir desenvolver nossos projetos de acordo com a nossa realidade. Então, galera, eu deixo mais uma vez, se for alguma dúvida aí, coloca nos comentários, isso acaba tirando dúvida de outras pessoas e eu sempre tô lendo os comentários aí, trazendo em forma de vídeo. Eu deixo mais uma vez esse convite para você que ainda não é inscrito, não vai sair daí se inscrever, né, cara? Dá um trabalhão a gente tá gravando esses vídeos aqui, mas eu gravo de todo o coração, que eu sei que acaba ajudando muita gente e não tem prazo de validade. Esse conteúdo aqui, sempre que passar os anos aí, vai acabar ajudando mais e mais pessoas. Então deixa esse like, isso incentiva a gente a trazer mais conteúdo para a plataforma. Se gostou desse vídeo, compartilha aí para algum amigo que com certeza vai ajudar a outras pessoas também. Eu vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, fica todos com Deus, aquele abraço, valeu, galera.